teu cartaz, será que estrear é a palavra certa? Diz lá 1 de outubro. Esse espetáculo já foi feito? O espetáculo vai estrear a 28. Vamos ter 28, 29 e 30 em Lisboa, no Famous Grouse Room do Comedy Club, e a 1 de outubro no Porto. Quem é que foi o autor do cartaz? Quem o idealizou fui eu. Não Uhum. tinha a mestria para o fazer como foi feito, para tirar a fotografia como tiraram e para o editarem num software qualquer de edição onde ele foi editado, mas sim, um conceito fui eu que me lembrei. Sim. Não erro por muito se disser que é provavelmente o cartaz mais espetacular que eu já vi na stand-up comedy portuguesa. Eu acho que está simples e está eficaz. Não sei se é uma metáfora a mãe enquanto casa. A ideia está brilhante, a execução está brilhante. Aquela imagem ficou muito conhecida, não sei se sabes disso, mas houve uma montagem que depois veio a provar que era a montagem de uma menina a dormir em cima de uma imagem da mãe, que é uma imagem muito parecida com essa, uma tragédia qualquer que houve, desastre natural qualquer, uma coisa desse género. Desde que vi essa imagem, que depois vim a saber que era uma montagem e ainda me aliviou mais poder copiar esse conceito, porque se fosse uma tragédia mesmo real, não sei se tinha o pudor de o conseguir fazer, mas a imagem ficou-me e pronto, e quando me surgiu a ideia de fazer, de dar o nome ao especial como dei, pareceu-me ser uma ideia porreira. Pronto, e depois quando vi aquilo feito, achei, pá, é mesmo isto, é porreiro porque enquadra-se em todos os sentidos, na homenagem, na simplicidade, na mensagem, portanto achei que foi uma coisa bem feita, vamos lá ver como é que fica o espetáculo. É o mais importante. Mas estas coisas Exato. que parecem laterais, por vezes dizemos a comédia e, por consequência, a stand-up evoluiu muito nos últimos anos. E uma das coisas, algo palpável que dá para ver, é os cartazes de há uns anos eram de um nível. É difícil Era o arranjar que a malta palavras. sabia fazer, né? Era o que a malta sabia fazer. Eram feitos com muita boa vontade e muita, muito amor, amador, mas no sentido de quem ama aquilo que está a fazer. Pode ser num sítio que esteja a abrir pessoas sem experiência, mas há já um cuidado de o cartaz tente estar minimamente apresentável. Epá, tu Eu, tens cartazes espetaculares, os do Guilherme Duarte têm sido, há uns espetáculos para cá, todos muito bons. O Sinal de Cortes sempre foram bons. Tens eu, alguns muito giros mesmo. Tens cartazes, os do Sousa também, tem uns quantos sim, sim, muito sim. engraçados. Eu tenho essa felicidade pronto, de contactar com esta malta e de ter na parede da Meio Termo uma série de cartazes dos espetáculos deles, e estes shows que me lembro, não quero estar a sair, e mesmo do Comedy Club, há uma parede incrível cheia de cartazes de solos. Os cartazes são algo com que me cruzo muitas vezes e tenho essa ideia. E aquilo que estás a dizer é verdade, ou seja, se tu fores vendo cronologicamente, vês que há ali uma evolução de qualidade, mas Quem é vês que que há sempre achas muito amor. Quem é que achas que foi. É difícil aferir quem foram os principais culpados, e culpado é no sentido positivo, para que houvesse essa evolução. Eu arriscaria um nome, talvez o Rui Sinel de Cortes, e um pouco antes, quando ele estava em grupo com o. Como é que era? LX Comedy Club, Não, era não, não. assim. LX, LX sim. Comedy Club. LX Comedy Group ou Comedy qualquer coisa, sim. LX E, Comedy, acho que era LX Comedy. e já aí notei que eles. E depois Salvador Martinha, quando começou a solo, e o Epá, é também. malta que percebe, não é? Que percebe que a indústria evolui e tu tens que evoluir em tudo. Tens que ter atenção ao detalhe, não é? Esse tipo de coisas, não, até porque isso não é mesmo um detalhe, isso vai-te vender o espetáculo. Para fazer quase uma citação ao podcast do Humor à Primeira Vista, quando vocês estavam a falar em questões laterais, para simplificar, a piada e o comediante enquanto gajo e faz o seu ofício é importante. É preciso ser competente naquilo que faz. Mas depois há vários aspectos laterais, tais como o cartaz, as formas como se apresenta nas redes sociais. Estás numa posição privilegiada para falar sobre isto, tanto na comédia como em qualquer arte, qualquer ofício. Quem está há mais tempo tem sempre essa visão privilegiada. Quem está no momento tem certezas absolutas. Isto é o melhor, aquilo é o pior, isto vai morrer, isto tem os dias contados. Quem tem muito tempo numa certa área vê as flutuações. Coisas a aparecer, a desaparecer e depois a reaparecer. O que é que tu achas em relação à comédia? Coisas que pareciam ser eternas, pessoas que pareciam ser eternas, se bem que nomes depois pode parecer um bocado indelicado. Talvez o pessoal mais novo de agora está mais calejado para este tipo de coisas. Se bem que é próprio da idade, caímos sempre nos engodos de isto é a melhor coisa. Tu ias fazer uma pergunta e depois fizeste outra. Estas rotações de isto é a melhor coisa e depois passa e às vezes ressurge 10 anos Sim, mais à epá, é frente. como tu dizes, acho que isto é tudo, é verdade em todas as indústrias.
Podia-te dar um exemplo muito, muito chato e muito corporativo Dá. do insourcing e outsourcing de certas áreas de empresas. A PT, que há uns anos achou que não era core business ter a manutenção dos equipamentos. E então criou uma empresa e subcontratou essa empresa para ter como parceira na área de manutenção. E depois, passados uns anos, percebeu que isso tinha sido um erro e voltou a internalizar recursos para ter, ou seja, aquilo que na altura parecia uma excelente ideia, que era tirar do balanço imobilizado e custos fixos e passar isso a custos de serviços, depois passou a ser um inferno do ponto de vista operacional. E então voltou-se a internalizar o conhecimento. Isto é um exemplo para chegar ao que estás a dizer, ou seja... Por exemplo, numa vila e numa aldeia é mais fácil, numa cidade é o mesmo exemplo, só que é mais difícil perceber a percepção para quem vai abrir um negócio, o que é que está a dar e o que é que não está a dar. Se calhar já passou esta vaga. Houve a vaga dos barbeiros. Sim, Isto sim, é o que está a dar. Sim, Também. E há estas flutuações. E é engraçado ver estes negócios a florescer, pelo menos em número, e depois desaparecem. Depois reaparece outra coisa qualquer. Essa já desapareceu, pelo menos aqui no Algarve, a vaga das casas que vendiam e compravam ouro. Apareceram como cogumelos em todo o lado. E agora desapareceram, Sim. pelo menos aqui nesta zona. Não sei como é que é. Sim. Epá, não, mas isso, olha, dou-te um exemplo de uma coisa engraçada sobre isso. Os videoclubes. Portanto, quando eu era miúdo, havia essa cena dos videoclubes. A malta abria videoclubes. E depois, entretanto, fecharam com tudo aquilo que surgiu no mercado, o videoclube deixou de fazer sentido. E a dada altura houve alguém que na PT ainda entrou numa reunião de direção e disse, nós devíamos apostar nos videoclubes. E essa pessoa foi praticamente chacinada, disse, este gajo é maluco, este gajo não ficou nos anos 80. E ele disse, não, vamos fazer videoclubes online. Vamos ter uma possibilidade das pessoas poderem alugar o seu filme, mas na televisão. Isto que era um breakthrough, portanto acabou por ser, agora tu consegues fazer isso na televisão e já nem consegues viver sem isso. Há 30 anos era uma ideia, ter um videoclube há 30 anos era bom, há 10 anos era péssimo, ou há 20 anos era péssimo e depois há 10 anos voltou a ser gay, agora é absolutamente recorrente. Portanto, aquilo que estás a dizer é verdade, há exemplos práticos disso mesmo, sempre tentar lembrar de como é que a stand-up entra nessa equação, se calhar já é mais difícil. Acho que fazia, quase que remetia também para o Humor à Primeira Vista quando falámos nesse percurso que era tido como o único do stand-up comedian que começava, tinha uma roda de amigos, ia a um bar, ia a 2 bares, ia a 4 bares, era viabilizado, depois crescia, com sorte ia a 2 ou 3 anfiteatros, depois ia ao Levanta-te e Ri, partia tudo e depois este percurso normal, depois as redes sociais deram cabo disto e tudo o que passou a ser comediantes que saem da internet para os palcos, passou a ser o percurso. Talvez seja um bom exemplo dentro do exemplo, não sei. Estavas a falar do percurso. Há pessoas que dizem que é hoje mais fácil, seja na comédia ou em qualquer arte, e há outras que dizem que é mais difícil. Em que lugar é que te inseres? Entrares como comediante na comédia. Partindo do princípio que essa pessoa é talentosa, não é? E tem vontade de trabalhar. Exato. Fica tudo mais simples. Sim. Fica tudo mais simples. Há uma frase do Steve Martin que eu não me canso de dizer, que para mim é a resposta a isso. Ser tão bom que não te podem ignorar. Sim, conheço essa frase. Essa frase para mim responde à tua pergunta, que é, tu podes, sendo talentoso, podes começar pelas redes, podes começar por um bar, podes começar por fazer um vídeo em casa. Olha, estava-me a lembrar do Diogo Sena, que fez um vídeo e começou, o aparecimento dele vem com esse vídeo sobre o Sporting. O miúdo não era só aquilo, ele depois a partir daí provou que é muito mais que isso e é um rapaz cheio de talento. Não interessa muito a porta de entrada e o difícil não é chegar lá acima. Toda a gente vai ter aqueles 5 minutos de sucesso, aqueles 5 minutos de atenção. O difícil é manter-se lá em cima. Aquilo que o talento depois te obriga é casar isso com o trabalho, e o trabalho muitas vezes é que te afasta. Quando o trabalho te assusta, isso depois afasta-te do sucesso. A minha posição em relação a isso é que esses fenómenos de o que a publicidade chama fósforo, por exemplo, aconteceu com o Hélio. Agora esqueci-me da frase. Um dos primeiros virais do YouTube português. Não sei se lembra daquele. Afasta... Sei. Agora... Sim, sai da frente, Guedes. Isso mesmo. Exato. Ele até é um bom exemplo para a gente comparar a intensidade desses fenómenos. Eu recordo-me que ele até entrou naqueles vídeos da Mel. Exatamente. Foi a muitos sítios, foi convidado para trabalhar em muitos sítios. Ele ainda gozou, é claro que é difícil aferir, ainda mais sem ele estar aqui na conversa. Se a memória não me falha muito, ele ainda gozou ali de um mês, pelo menos, e depois foi decaindo progressivamente. O que me parece hoje é que, embora a intensidade possa atingir níveis maiores, porque está toda a gente mais
nas redes sociais e na internet, mas o decaimento é muito mais rápido. A tua folga para aproveitares esse momento em que te tornas, em que vais para cima de um palco e esse palco é acessível a toda a gente, é uma janela de tempo cada vez mais curta. É porque tens uma fila cada vez maior, tens muita gente a querer e tens muitos palcos ao mesmo tempo. Tens o palco do TikTok, o palco do podcast, o palco do palco em si, do stand-up, do Comedy Club ou do Comedy Club qualquer. Portanto, sim, tens pressa em lá chegar e muita gente está com pressa de tirar de lá. Sim, sem dúvida. Disseste levanta-te. Sabes que esse gajo tem um restaurante e é chefe. Não sabia. A última coisa que eu soube dele, já há uns anos, ainda estava em Lisboa, é que ele tinha uma marca, não sei se a marca ainda existe, de roupa chamada Anzol. Se a memória não me falha. É possível, mas quando me cruzei com ele, fui fazer um piso em pé com o Fernando Rocha e com o Gel. Já não te sei dizer onde é que nós fomos, qual é que foi mas está na net, é uma questão de ver onde é que foi. Antes do espetáculo fomos jantar ao restaurante desse gajo, que não é o Guedes, porque ele estava a dizer ao Guedes para sair da frente, ele é o Hélio. Hélio Imaginário. É esse o nome do homem. Imaginário é mesmo o nome dele? Sim, porque ele existe. Não é imaginário. Sim, eu acho que sim, mas não tenho a certeza. Olha, sei que comi muito bem, foi um jantar muito engraçado, e foi das primeiras vezes que jantei com o Gel. Foi as primeiras ou mesmo a primeira? Lembro-me dessa curiosidade de estarmos lá no restaurante do gajo. Não sei se ele era foi um fenómeno isolado. Não, o gajo era um gajo a brincar com os amigos e depois houve um amigo que filmou aquilo não tem intenção nenhuma de ir para lado nenhum. Achas que Ridiculousness no seu maior. Aliás, apareceu isto, foi ao Ridiculousness, que é o topo da carreira num vídeo destes, não é? O topo, É a Liga dos Campeões, não é? A Liga dos Campeões das quedas. Não é? A queda é provavelmente o parente pobre da comédia. Sim, mas aquilo é hilariante, eu não consigo ver aquilo sem me partir a rir, meu. Se houvesse uma escada, para simplificar, punhamos o humor / comédia, todas as suas variantes, depois punhamos a andota e depois mesmo no último degrau punhamos a queda. Mas seja como for, a queda é mesmo uma linguagem universal. Ao contrário da andota e ao contrário do humor dito mais sofisticado, a queda aproxima-nos. Sim. E depois há aquelas coisas tipo, não sei se sou eu e não sei se vou entalar o podcast para sempre, tipo bebés japoneses. Aquela cara de bebés japoneses que estão a adormecer a comer a sopa e caem em cima da sopa. Posso ver 70 vezes que me parte sempre a rir, percebes? Aquilo é hilariante, não interessa. Se o bebê não for japonês é engraçado, mas não é tão giro. Bebés japoneses, é a cena. Não sei em que ponto é que tu metes isto na escada, mas para mim é hilariante. Tu podes criar um discurso, as minhas referências são o George Carlin, Bill Hicks, e depois vais ao YouTube a rever uma coisa e não esboças sorriso nenhum. Aparece-te um vídeo de um bebê a tropeçar. Pronto. Não, e podes dizer isso. As minhas referências são o Gaffigan, o não sei quê e puto japonês a comer a sopa. As minhas referências de comédia são essas. E ao contrário das primeiras, dos grandes nomes... E ninguém te pode levar a mal. Não pode. Isso é realmente hilariante. Então isto aqui se calhar joga a desfavor daquela ideia que não é dele, mas é perpetuada por ele. O Ricardo Luz Pereira tem esta ideia de que a comédia envelhece mal. À exceção das quedas dos bebés japoneses. Não, isso é um clássico. Eu tenho a certeza que se ele tivesse esta conversa concordava. Isso é um clássico. Há coisas que não perdem. E a do Guedes é igual. A gente pode ver aquilo daqui a 70 anos. Vai-se partir a rir, porque aquilo. Achas que estamos na idade de ouro? Eu depois já vou casar isto aqui com um tema. Isto parece isolado, mas achas que estamos na idade de ouro das quedas? O homem contemporâneo é uma figura que não está a olhar para a frente, está sempre agarrado ao telemóvel. E pelo menos aquilo que me é dado de ver é que eu vejo muitas pessoas a dar cabeçadas em paredes, a dar cabeçadas em sinais. Sim, eu já dei, não sei se tu já deste, mas eu já fui esse gajo. Já dei. Não sou aquele que o faz recorrentemente. Não, mas já me aconteceu, já fui esse gajo. É claro que o gajo depois disfarça bem, mas eu já fui esse gajo. Eu acho que sim, eu acho que nunca houve nada que nós puséssemos tão à frente dos olhos para nos pormos a jeito para sermos essa pessoa. Ainda aqui há coisa de quê? De uns dias, vou no trânsito e há um carro que bate no da frente e eu olho para o lado e a moça que malhou no gajo da frente estava ao telemóvel e continuou. Portanto, ela estava ao telemóvel, malhou com o gajo da frente porque está ao telemóvel, mas calma. Estás a ver? Tipo, o outro gajo teve tempo de sair do carro, de se aproximar e ela disse, olha, deve ter dito qualquer coisa do género. Vou ter que desligar, infelizmente, porque
bati no gajo da frente. Há prioridades, claramente sim, as pessoas dão muita importância a porem-se a jeito para serem essa pessoa que marra de frente e que parte vidros com a boca e que tenta descer escadas que sobem. É outro clássico, é outro clássico. É assim, se virmos as coisas, este tipo de quedas, este tipo de comportamentos, antigamente, antes do telemóvel, o bêbado fazia muito dessa coreografia. E o gajo podia ao jornal em andamento, sim. Hoje em dia não precisas estar bêbado para ter Não, quedas. Não, e aliás, tu conseguias facilmente detectar o maluco, porque era o gajo que falava sozinho, e hoje em dia toda a gente fala sozinho. Tu agora, se agrafares um Bluetooth a todos os malucos, de repente resolves o problema. A diferença entre um maluco e uma pessoa dita sã é, sim, um auricular. É um auricular. Neste momento é a fronteira da sanidade, é um auricular. Já é a segunda vez que eu faço referência a ele, mas o moço está a começar, vou citar outra vez o Ricardo Luz Pereira. Sim, faz bem. Já não sei, sim, ele agora está a começar, se não for agora também já não vai. Gosto de fazer justiça, o tipo até escreve umas crónicas porreiras, tem jeitinho, continuar a trabalhar, faz. Na mesma família de ideias, em relação ao cigarro. Um gajo com um cigarro, a fumar, é um tipo fixe, mas se tirares o cigarro, mantiveres a expressão, é só um gajo a ter uma trombose. Aqueles trajeitos que... Sim, eu tenho muito essa ideia, e agora com estes puffs, que a malta pufa, sim. esta ideia de andar a pufar também é gira para isso, porque a malta diz que aquilo não tem nicotina e que não faz mal. Eu não sei, mas pufa com a mesma intensidade com que fuma. Ou até mais. Sim, se aquilo não tem nicotina, bebe um copo de água, não é? Porque não tem, aquilo não vicia. É a mesma coisa que tu chegares a casa, depois de um dia de trabalho, alargares a gravata, ires ao frigorífico, tirares 2 pedras de gelo e depois meteres 3 naranjos. Não tem... Já me inclinei várias vezes para dizer que esse tipo de pessoas são, ia dizer, inúteis, logo assim à bruta. Encontrei aqui uma espécie de vocação para essas pessoas. Podem ser máquinas de fumo. Tu contratas 2 ou 3 pessoas dessas para uma discoteca, deixas estar um cantinho e vais expelindo fumo de vez em quando. Não é má ideia, má ideia. E aliás, a malta até te fazia isso sem avisar. Bastava dizeres para coisa é ali. E a malta ia pufar para lá. Tipo, é uma zona de puff. Isso aí é engraçado. É visível em todas as modas, mas esse caso é recente. Eu recordo-me quando isso começou a aparecer, era visto por quem fumava o cigarro convencional como algo ridículo. Sim. E é engraçado assistir a este fenómeno, porque depois é difícil identificar o que é que mudou entretanto para a percepção das pessoas mudar. Isto era ridículo e agora é fixe. Certamente a máquina da publicidade teve o seu papel. Claramente. Os filmes... Claramente. Os influencers... Certeza. Gosto desta dinâmica. Ao início é ridículo, nunca na vida, e depois está toda a gente com uma determinada coisa. Sim. Gosto de assistir a essa dinâmica. Mas repara que não estou aqui a apontar nomes, nem sequer a apontar para o meu telemóvel. Com a barba é igual. A malta entre os meus 20 e os meus 30 anos, eu contava pelos dedos de uma mão o número de gajos da minha idade que tinham barba. Agora, se eu for contar o contrário, a mesma mão chega. É moda, é a mesma coisa que se olhares para os anos 80, consegues perceber de quando é que é aquela fotografia pelos penteados, os desta década vão ser, da década passada, não sei muito bem quando é que começa e quando é que acaba, as tatuagens. Isso, exatamente. Mas, antes de avançar para as tatuagens, tu disseste isso dos penteados, mas é muito engraçado. Olhando para os penteados, se olhar para a fauna da cidade e olhar, por exemplo, para a fauna que habita, por exemplo, o mercado de uma vila, são faunas diferentes. Uma fauna mais da cidade, eu acho que há mais uma padronização. Pelo menos quando eu vou a um mercado, é mais difícil identificar padrões. Se for preciso, há um gajo com um pato debaixo do braço. Se for preciso, há alguém com 2 árvores dentro de sacos. E se fores, por exemplo, a um centro comercial, há uma padronização. Seja na forma de andar, seja na forma de vestir e nos penteados. Eu quero-me parecer que este século, estes últimos anos, é tipo um século de rescaldos. Não há nada novo. Vamos buscar tudo lá atrás. Ok. Mas isso é cíclico, não achas que daqui a uns anos vai criar aqui uma espécie de dificuldade? Não, acho que é. Lembro-me de uma coisa que aconteceu pouco depois do 11 de setembro. Portanto, pouco depois do 11 de setembro, nós fomos massacrados aí durante 2 ou 3 anos com o Médio Oriente. E no meio dessa década para a frente, tudo o que era do Médio Oriente entrou, os estilos do deserto, as cores da areia. Houve muita coisa que a civilização ocidental
começou a assimilar vindo desse imaginário. Portanto, imagino que nós, daqui a uns anos, vamos estar com matrioscas e com aqueles chapéus russos, com uns tons gélidos na moda. Realmente, tão grande é a injeção, tão grande é a pressão, que depois vai ficando qualquer coisa e o teu subconsciente depois aceita a sugestão que vem daí. A barba, as tatuagens, os óicos, esse tipo, é como estás a dizer, o marketing e a publicidade, toda a indústria multibilionária que existe por trás disso só serve para isso. Se nós estamos todos parecidos no shopping, os gajos estão a trabalhar bem. É aquilo que estavas há pouco a dizer, isto entretanto depois vai acabar, que isto é a versão de pobre e depois temos que retomar. Vai ser mais difícil identificar com base no penteado, porque há muitos penteados que se repetem. Se calhar dá para ver pela resolução da foto. Vais acertando os pixels da foto com a era. Vamos no sentido em que há cada vez mais pixels. Tens uma foto cada vez com mais pontinhos. Os penteados, há uma flutuação. Então não há? Há uma, por exemplo, nos anos 80, aquela cena punk tinha o cabelo rapado dos lados, quase com aquela miúla cá atrás. Está a regressar, não sei se em força. Está completamente em alta. Pronto, tu usavas esse cabelo nos anos 90, anos 2000 e eras apatrejado. Pronto, obviamente que agora está a voltar. É o quê? É cíclico, é mesmo assim. Não achas que vai existir uma espécie de concurso daqui a uns 20 ou 30 anos? Metem uma foto de uma década e de outra e agora adivinho qual é qual. Então, mas isso já. A minha filha andava a ver um programa sobre maquilhadores, sobre maquiagem, e havia esse concurso. Eles, por simplesmente, diziam aos concorrentes: agora tu vais fazer uma maquilhagem anos 80, tu vais fazer uma maquilhagem. Há perfeitamente um estilo definido, uma imagem cultural que ficou, um carimbo que ficou dessa década. Aliás, eu ia-te dizer, tinha muita esperança, e ainda não morreu em absoluta esperança, de que a pandemia acabasse com as gravatas. Gostava muito que houvesse qualquer coisa que acabasse com as gravatas. Eu não sei há quantos anos é que há gravatas, não é assim há tanto. Já chega. A gravata é daquelas coisas inúteis. É muito inútil, é um pedaço de tecido que só serve para tu tirares à noite. O único propósito que aquilo tem é aliviar-te. Pensando naquela ideia de túnel de vento, um sítio onde experimentas algo se voa ou não, é uma espécie de túnel de vento para o futuro enforcado, para experimentar se gosta ou não. Sim. Pois já, nós podemos ter mais utilidades para a gravata do que pô-la à volta do pescoço. Mas digo-te sinceramente que as que eu tenho, passava bem sem elas. Seja a gravata, seja outras coisas, agora não me estou a lembrar assim nada equiparado à gravata. Não achas que reflete o nosso estado de estamos numa posição de conforto tal, o ser humano passou de animal para ser aparentemente mais inteligente, Homo sapiens sapiens, num patamar de evolução tal, podemos dar ao luxo de termos uma coisa inútil ao pescoço. Era impensável, mesmo havendo a possibilidade de um homem da Idade da Pedra, não sei quando é que começou a aparecer o vestuário, o que falta aqui, uma gravata aqui ao pescoço. A gravata simboliza, sabes perfeitamente, né? Sabes tu e sabe toda a gente, a gravata simboliza credibilidade, segurança, passa uma imagem de seriedade, blue collar, white collar. Portanto, essa ideia da gravata vem como um carimbo de confiança. Já não sei qual dos pivôs foi que tirou a primeira gravata, não quero estar a dizer que foi o Carlos Alberto, qualquer coisa, da SIC, que tirou a gravata primeiro. Adorei, tu não precisas de ter gravata para ser credível, mas alguém lhe disse, não, isto é um pivô de telejornal, que faça telejornal sem gravata e ninguém acredita nele. Pronto, aqui há uns anos valentes, eu estava na Holanda com o meu amigo Ricardo Casaca e tive um problema no meu cartão de crédito. Estava lá em trabalho, tive um problema com o meu cartão de crédito e então entrei num banco que, por piada infantil, se chama Rabobank, que é um banco muito importante na Holanda. E entrei no Rabobank e disse a um senhor que estava a atender-me, disse, o meu cartão de crédito não está a funcionar e eu preciso de comer e não me estou a safar. E o senhor que me atendeu tinha uma barba com um elástico na ponta, tipo cabra, tinha tatuagens, o homem só não estava manga cava, mas pronto, eu de repente pensei, estou no Alabama, não sei o que é que se passa, estou no Alabama. Tive um atendimento 5 estrelas, ele resolveu o meu problema, e eu fiquei com muito boa impressão do Rabobank e daquele funcionário. Portanto, não preciso, quando entro no Banco Inter ou aqui na Caixa Geral, de ser recebido por um senhor de gravata se ele não me resolver o problema. Eu preciso é que ele me resolva o problema. Portanto, a gravata para mim é um acessório que não traz credibilidade, traz calor e vamos matá-lo assim que possível. O que estás a dizer é em relação à credibilidade do gajo engravatado, talvez ainda não tenha um peso suficiente para a gravata
ser abandonada. Mas acho que está a sofrer mutações. Sofrer mutações. Que as falcatruas, aquelas que vemos nos jornais, pensar aqui na fauna local. Falando por mim e falando por várias pessoas que eu conheço, alguém engravatado, desconhecido, que se chega ao pé de ti para oferecer qualquer coisa, já não tem aquela aura de credibilidade que tinha há uns anos. Devido a várias falcatruas grandes, como nos bancos, a grandes empresas. O que eu proponho é que haja mais falcatruas, porque há de chegar a um ponto de saturação. É o caminho, é isso. É que a malta diz a culpa disto é dos gajos e os gajos usam gravata. E é isso Portanto, mesmo. não vamos ser como eles. Havia um verso muito engraçado do Nicolau Breiner numa série que ele tinha na RTP, já não sei, deve ter os seus 30 anos, e que ele tinha uma parte do programa chamada, não sei se aquilo era no Eu Sou Nico ou no outro programa qualquer que tinha Nico no nome, mas que era os piratas, e o verso de abertura é qualquer coisa do género: somos piratas, só não usamos as gravatas, não sabemos fazer nós. Há mais piratas e com gravatas e usam luvas, mas piratas somos nós. E é exatamente isso. Portanto, ele já sabia desta verdade aqui há uns anos, só não conseguiu destruir as gravatas. Foi uma pena. A tatuagem, estávamos aqui a pô-la no mesmo saco, mas ao contrário das gravatas, ao contrário dos substitutos para o cigarro convencional, em princípio é uma coisa que fica. No outro dia estava a pensar neste cenário, daqui a uns anos, como há pouco estavas a dizer em relação às barbas, atualmente é mais difícil encontrar alguém não tatuado do que o contrário. Talvez dos 40 para cima ainda se consiga encontrar pessoas sem tatuagens. Daqui a uns anos, se a tendência se mantiver, aquele sem tatuagens é o gajo radical. Eu lembro quando era miúdo, se eu chegasse ao pé da minha mãe e dissesse vou pôr um brinco, a minha mãe matava-me. Se eu lhe dissesse que ia fazer uma tatuagem, a minha mãe medicava-me. Era uma coisa diferente. Achas que já está a acontecer o contrário? Eu percebo é que a geração dos meus filhos, e os meus filhos têm 14, 15 anos, portanto a geração deles, quando chegar ali aos 18, 20, vai olhar para cima e vai dizer: sim, realmente já está toda a gente tatuada, não é pela tatuagem que vou fazer a diferença, já toda a gente tem ou deixa de ter brinco, já não há problema dos brincos, também já não é para aí, e portanto o que eu tenho é receio do que é que os gajos vão inventar. Estava a pensar mais na questão de voltar ao início, à posição de partida. Mas sim, pode haver essa via, encontrar outra coisa ainda mais extrema. Radical, não é? Exatamente. E é isso que me assusta. É isso que me assusta. Se calhar a melhor coisa é incentivar já a tatuagem. Olha, ou a barba, puxar a barba, não precisar de inventar mais. Qual é que é o filme? É um filme muito giro. É um filme muito giro com a Scarlett Johansson. Quase uma redundância. É de uma BD japonesa. Evangelion, qualquer coisa, não é? Não sei, mas é muito giro, muito futurista, muito engraçado. E o que os gajos fazem basicamente é quitam-se. São gajos todos quitados, trocam partes do corpo. A tecnologia já permite teres olhos vermelhos e teres, 8 dedos, ou uma brincadeira dessas. Portanto, a ideia que tenho é que isto vai evoluir para tu poderes começar a fazer cirurgia estética deste estilo de melhorias ou de embelezamento, percebes? Teres pele de lagarto, teres cauda. Chegarmos a esse ponto, que eu acho que vamos chegar, é só uma questão de tempo. Por exemplo, o teu filho sai de casa, vou ter com os amigos, afinal vai mudar um braço e é um tentáculo de um polvo. Exatamente, chega a casa e é um polvo. É uma merda. E tu assim, e agora? Exatamente, com tinta, daqueles com tinta. Horrível. Choco com tinta. Se ele for realmente o polvo regenera. Então podes tirar do partes braço. Boas. Tiras do braço e fazes um polvo alagaré. Exatamente. Podes tirar um bocado, mas aquilo regenera. Não chores que isso mas também regenera. deve ter sido eu a pagar. Se fui eu a pagar, também não. Também não. Exatamente, tenho aí, mas tenho que ter vantagens. Coitado do miúdo. Também fica um jantar assim um bocado de carote. Né? Sim, é capaz de ser. Mas ao menos é fresco. E eu sei de onde é que veio, não é? Sei de onde é que veio. Faz logo a diferença. E o que sobrar congelas. Tem essa vantagem. Agora não me recordo o nome da técnica, mas houve uma altura, eu acho que era mais para os lados da China. E dizer para os lados da China hoje é considerado racismo, porque eu não sei a geografia exata. Não é. Aqueles não ouvem, portanto estás no bom. Eu já cheguei a esta conclusão aqui neste podcast, que é ser o mais abstrato possível no que toca à geografia. Se tu disseres é uma pessoa do mundo, tu não podes ser acusado de racismo. Eu digo China e tu ficas na boa. É um gajo da China. Sim, é um gajo da China. Se eu disser do Oriente, o pessoal é do Oriente, então não sabes o país. Então eu sou obrigado a saber o país de toda a gente. Há 200 países, salvo erro. Mas se eu for mais geral, até ver se somos a única vida supostamente inteligente, os extraterrestres ainda não entraram em cena. Porque quando entrarem em cena, depois também vamos ser acusados de qualquer coisa. Aquele homenzinho verde daquele... tu não sabes o planeta dele.
alienfóbico, uma coisa assim desse género. Sim. Saturnofóbico, exatamente. Será bom para a malta de geografia, porque vai ampliar a sua disciplina. E aquela coisa do LGBT, depois também vai ganhar com isso, porque aquilo depois também aumenta. Sendo que o mais está lá, agora o mais já é genérico, já abrange, portanto também já não há problema, a coisa já está preparada. Vai ser uma nova vida para o pessoal que vende globos. Vai começar a fazer globos de outros planetas. Até porque eu acho que eles já não vendem muito. Não. Até porque eu acho que eles já não vendem. Isso foi um mercado que se perdeu, isso dos globos. E eu lembro que aquilo era giro, porque aquilo não era só conhecimento, também era brincadeira, e era sempre a primeira coisa que a tua mãe te mandava limpar o pó. Começavas a aprender a limpar o pó pelo globo. O candeeiro era perigoso, tinha lâmpadas e tinha corrente elétrica, e na cima era da tua avó, e se partisse aquilo estavas a apanhar. O globo já era uma cena que tinha algum grau de dificuldade a limpar, e era relevante, porque estavas a limpar e estavas a aprender. Portanto, não achas que pode ter sido daí que apareceram alguns ditadores? Esse não querer limpar o globo criou uma espécie de trauma. Estou tão farto de limpar o globo que vou-me vingar deste planeta. Podias dizer é que podia dar ideias a ditadores do género, não sabia que isto era assim tão grande, isto para mim parece muito mais engraçado do que Silves, portanto vou conquistar tudo. Portanto, podia ser por aí, mas eu acho que o que trazia sempre grandes dúvidas era aquela risca no meio do globo, aquele bocado onde os dois pedaços, as duas metades do globo colavam. Foi isso que confundiu os terraplanistas, que eles um dia partiram o globo. Isto cola, isto afinal cola. Era giro. Eu lembro-me de eu e o meu irmão fazíamos um jogo que era, mandávamos portanto rodávamos o globo, metíamos o dedo num país, pronto, e o outro tinha que adivinhar em que país é que ele tinha metido o dedo. E não muitas vezes saía água, porque aquilo tem muita parte da água, portanto também era um jogo giro. Isso aí podia haver batota, para quem não é assim muito versado em geografia, pôr sempre o dedo na água, não é? Sim. Obrigado. Também pode haver batota. Pode, e naquela altura havia União Soviética, portanto também era diferente. Sim. Agora há Quirguistãos e Uzbequistãos e não sei o quê, portanto também era mais difícil para os miúdos. Mas foi um mercado que se perdeu, isso dos globos terrestres. Foi um mercado que se perdeu. Não sei se cheguei a ter um, mas recordo-me, quando era puto, o globo era aquilo, não sei se tiveste um prisma para te compor a luz. Esse tipo de coisas fascinavam na altura. E não sei qual é a relação. Malta tinha lupas. Quase toda a gente tinha lupas. Havia pessoal e uma coisa que se perdeu. Walkie-talkies. Isso recuperou-se. Por exemplo, na FNAC em qualquer sítio. Não, mas não vale em trabalho. Não vale em trabalho. Walkie-talkie recreativo. Era aquele walkie-talkie que a gente só dizia... Não achas que estraga um bocado? Imaginando alguém, um pai, por exemplo, que trabalha na FNAC, oferece um walkie-talkie ao filho. E o filho vai começar a imitar o pai. Vai dizer, chega aqui à secção dos portáteis. Sim. Não achas que estragou o jogo? Não, e o pai parece estar a trabalhar em casa. Se for, quer fugir do trabalho e ele traz-me o trabalho para casa. Exatamente. Não, pode acontecer, pode gerar discórdia entre pais e filhos. Não é saudável pais e filhos brincarem com walkie-talkies se os pais trabalharem em grandes superfícies. Eu não o faria. E mães com patins. Também se aplica. Na minha zona deixei de ver pessoal com patins. Houve uma altura que via, ocasionalmente. No Jumbo ainda se vê. Já não se ouve a cena da patinadora à caixa não sei o quê. Mas ainda se vê malta de patins. Okay. Ainda se vê. Aqui no Algarve deixaram isso. Talvez regressem na altura do Natal a patinagem no gelo. Certamente haverá alguém de patins. E até arrisco que vão voltar de barba. Patinadores de barba? Patinadores de barba com tatuagens. Vamos fazer um combo. Combo. Sim. Aliás, se tu alguma vez encontrares um patinador de barba com um walkie-talkie, liga-me. Porque é a cena. Patinador de barba com um walkie-talkie. A mexer num globo então, Isso aí já é demais. Também já não podemos... Mandar prender a pular, você não está capaz para viver em sociedade. Não, e é uma pessoa que vive do teu podcast, percebes? É uma pessoa que está obcecada com o teu podcast. Quer dar nas vistas. Alguém que ouvisse o teu podcast a tirar uma fotografia mostrando a sua farta barba, as suas tatuagens. Isso aí é fácil. Tatuagens quase toda a gente tem. A barba... Mas de patins a mexer num globo. Eu acho que o mais difícil
todos esses É a grande requisitos, superfície. é uma grande superfície. Se tiver aquele espírito de youtuber, vai fazer coisas. Eu acho que o mais difícil ainda é o globo. Há mais pessoas com patins do que pessoas com globo. E isso também explica talvez o século XXI. Também explica. Bem verdade, bem verdade. Foi uma frase interessante da tua parte. Há várias gafes desse nível, mas assim a mais sonante dos últimos tempos foi a Merkel. Ela era péssima à geografia. Eu já não me recordo o exemplo claro, mas sei que era para fazer referência a um país e ela faz completamente ao lado. Isto é uma das vantagens, por exemplo, de ser ditador. Num universo paralelo em que a Alemanha conquistou tudo é a Alemanha. Vi essa série, bem gira. Vi isso. É fácil. Eu acho que o ditador, Sim. no fundo, é alguém que tem um trauma com geografia. Se for todo o meu país, eu acerto sempre. Para as gerações mais novas, o ditador é um gajo porreiro, porque simplificou a disciplina de geografia. Sim, matou o meu tio e a minha tia, mas simplificou. Não foi só a vantagem. Que país é aqui neste sítio? É a Alemanha. E ali em baixo, Alemanha. E a capital? É Berlim, em todos. Então, pronto, 100%. 100%. Jürgen. Mas espera, tens uma unha grande. Afinal, tens que ir para a câmara de gás. Pelo menos... Vais com um 20 da geografia. Ele já não chegava à casa, mas pelo menos a mãe ficava... A parte boa é que vais para o quadro, a parte não é que são as tuas cinzas. Não há vela sem exatamente. Não há vela sem senão. Mas ainda a respeito das tatuagens, vai criar cenários muito engraçados daqui a uns tempos. Eu há dias estava a pensar no que vão ser os lares daqui a uns 20 ou 30 anos. 50 anos, partindo do princípio que esta moda das tatuagens se vai manter. Estás lá tu e estou eu e está muito mais gente. Tenho 96, portanto, está incrível. Se não tiver num lar, estou incrível. Supostamente, partindo do princípio que não tens tatuagens, serás o único gajo que não tem tatuagens no Não, lar. mas na minha geração ainda há muita gente sem tatuagens, porque não fez na altura de fazer tatuagens e também não vai fazer agora, não é agora que vais fazer uma tatuagem. Pronto. Aliás, o Paulo Xavier brinca muito com isso, porque eu tenho um bocado de texto sobre isso, porque nós uma vez estávamos a ter uma conversa e eu disse-lhe, eu era capaz de fazer tatuagens por 3 coisas: os meus filhos, o meu clube e os pelos do exército, que são coisas que vão ficar na minha vida para sempre. E o gajo fartou-se de rir mesmo. Porque é que tu havias tatuar exatamente as coisas que vão ficar para sempre? Essas tu nunca te esqueces. E eu, é um ponto de vista. Se não tatuei, também não vai ser agora, aliás. A memória não me deixa falhar aqui, és do Benfica. Sou lampião forte, sim. Partindo do princípio, vai ser um cenário horrível, espero que não sofras agora com este cenário hipotético. O Benfica está há 20 anos sem ganhar nada. E tu fazes esta promessa: se o Benfica ganhar este ano, tatuo qualquer coisa alusiva ao Benfica, até pode ser o símbolo do Benfica, no braço, ou seja onde for. Vejo-me a fazer isso. E concretizas. Tatuavas? Claro, então, promessa é dívida, claro que sim. Claro que sim. Só falta o Benfica estar 20 anos. Não, e falta eu fazer a promessa, né? Mas vejo-me a fazer essa brincadeira. Quando o Benfica teve 11 anos sem ganhar e eu era novo, era uma boa altura para ter feito essa promessa. E o Benfica é campeão nacional no primeiro ano em que eu estou casado. Portanto, volta a ser campeão nacional 2004, 2005. Quando eu me caso sem tatuagens, a seguir já estou casado, já tinha o conforto emocional suficiente para pensar, já me posso tatuar, que já não é por causa disto que não me safo, e não me tatuei. Se não foi nessa altura, se não foi quando os meus putos nasceram, se não foi quando saí dos pelos, também não vai ser agora. Acho que vai ser difícil. Houve uma parte no Humor à Primeira Vista que eu me ri bastante. Ri-me, parei e depois pensei um bocado e o que fizeste agora, exatamente agora, de usares o Benfica como se fosse uma espécie de calendário. Sim. Eu ri-me e depois pensei um bocado, mas eu conheço mais pessoas assim. Não, eu sou claramente esse gajo. E normalmente, e aqui não consigo formular a razão pela qual isto é assim, mas normalmente são benfiquistas. Precisavam de esforçar muito e não sei se encontraria alguém, são um sportinguista ou um deportista. Eu assim, de repente lembro-me de 2. O padrinho do meu filho, o Mário Falcão. Fácil. Mais uma vez, desculpa, este cenário hipotético eu vou trazer à baila. De hoje para amanhã o Benfica acabava. Por uma razão qualquer, seja por um... Sim. Acabava. Como é que tu serias daqui para a frente em relação ao tempo? Que referenciais é que tu usavas? Era difícil. Começava a contar o antes do Benfica e o depois do Benfica, e era 2 anos pós-Benfica. Mas ia ser uma pessoa muito mais triste. Não sei, porque realmente é uma maneira muito presente para mim, é uma coisa que eu faço sem forçar, ter essa cronologia muito indexada ao futebol.
E bate certo. E há coisas engraçadas porque estava aqui há uns dias à porta do Comedy Club e estava a falar com o Mário Falcão e com a malta e tivemos um Benfica Sporting. Portanto, o meu filho nasceu no dia em que o Benfica ganha 2-0 ao Sporting. 2-0, golos de Ricardo Rocha e Simão, em Alvalade. E o Mário Falcão também teve um evento qualquer na vida dele que indexava esse jogo. E, portanto, o jogo é o mesmo, a referência é a mesma, mas os eventos depois são completamente diferentes. O que tu estás a dizer, ok, vou usar aqui uma postura cínica, é que tu indexas vitórias e o Mário Falcão, pelo facto de ser sportinguista, Não, tem que não, se habituar às derrotas. eu também, eu também me lembro de eventos quando o Benfica perdeu ou empatou. Lembro-me que o Benfica empatou 0-0 com o Belenenses no dia antes da minha mãe morrer, por exemplo. Yeah. Não me perguntes porquê, mas lembro-me. Entras aqui num joguinho. Vamos a isso. Onde é que estavas naquele fatídico jogo com o Celta de Vigo? Estava em casa, estava aqui nos Olivais. Lembro-me perfeitamente desse jogo. Voltando a falar no Ricardo Aruz Pereira, o Ricardo Aruz Pereira tem uma coisa em que diz que quando estava 5-0 há um ataque do Benfica e ele diz, epá, e eu fiquei com aquela sensação, se a gente marca ainda dá a volta. E já está 5-0 e está a ser o pior jogo de sempre do Benfica. E eu lembro-me, se não estou em erro, era o Paulo Catarro que estava a fazer o jogo e ele diz qualquer coisa do género, era bom que isto acabasse depressa. Pronto, para o Benfica, para isto acabar, pronto. Estou a ver o jogo e estou a fazer, à medida que eles estão a marcar golos, e eu estou a escrever na minha camisola, estou a escrever na parte de trás da camisola como se fosse um nome, nem que fossem, escrevi nem que fossem num papel, e estava à espera do resultado final para saber que número é que metia. No jogo a seguir, levei para o Estádio da Luz a minha camisola a dizer nem que fossem, e depois por baixo 14. Portanto, para mim, lembro perfeitamente desse jogo. Perfeitamente. E onde é que estavas no 6-3, em que o Benfica ganhou ao Sporting? E assim ainda me lembro mais. Estava aqui na casa da minha mãe também. Foi o único jogo de futebol em que eu chorei. Foi o único jogo de futebol que as lágrimas me vieram aos olhos. João Pinto era o meu jogador favorito, era o meu menino e pá, tinha-o como ídolo. E quando o jogo começa, o jogo é um jogo que está a correr mal ao Benfica. O Sporting está muito forte nesse jogo. Entra a ganhar. O Benfica lá para a meia hora marca um golo. Um golo do João Pinto, incrível, de fora da área, um remate fabuloso. E logo a seguir o Sporting faz 2-1. E eu estou a ver o jogo e estou a pensar, não, o Benfica não ganha isto. O Benfica não ganha isto. E o Benfica sai para o intervalo a ganhar 3-2. E quando o João Pinto marca o terceiro, eu dou um grito de tal maneira grande que o meu irmão sai do quarto, vem ter comigo e diz, pá, estás-te a passar. E depois olha para mim melhor e eu estou no chão de joelhos a chorar. E ele diz-me, pá, o que é que se passa? E eu aponto para a televisão e não conseguia falar, estava-lhe só a mostrar. E ouço as palavras do Gabriel Alves, ainda hoje já vi esse YouTube muitas vezes, e ouço as palavras do Gabriel Alves a dizer, aconteça o que acontecer, João Pinto, um hat-trick num derby, é história. E curiosamente agora faço desporto no Observador com o Sr. Gabriel Alves, e já tive esta conversa com ele, e são partidas que a vida nos prega. Eu nunca pensei em gozar desse privilégio, mas sei perfeitamente o que é que estava a fazer durante esse 6-3. Estava a sofrer à grande e depois a ter uma alegria inesquecível. A tua primeira memória que esteja ligada ao futebol, a primeira vez que vibraste com o Benfica? Eu, a primeira vez que vi um jogo, estávamos a ter essa conversa também no Comedy Club, qual é que é a primeira memória futebolística? A primeira memória futebolística que tenho é a do Mundial de 82, porque eles tinham uma mascote que era o Naranjito. Eu nasci em 76, tinha 6 anos. Não sei precisar se foi antes ou foi depois. Lembro-me de uma final da Taça UEFA, ou da Taça das Taças do Porto contra a Juventus. Tenho as duas primeiras memórias futebolísticas, são da seleção e do Futebol Clube do Porto. E nessa vitória da Juventus sobre o Futebol Clube do Porto, lembro-me do Sousa marcar um golo e lembro-me de sofrer pelo Porto, estar a torcer, dava muito pouco futebol na televisão, davam as finais, dava um jogo muito de vez em quando, dava a final da Taça de Inglaterra, e lembro-me de estar a sofrer pelo Porto, estar a ver o jogo e estar a sofrer pelo Porto. Digo sempre que sou benfiquista desde o dia em que o Benfica perde por 4-1 na Luz com o Liverpool, e o meu tio chega à casa absolutamente encharcado, portanto o Estádio da Luz não era coberto, o meu tio vai ver o jogo, está a 4 horas do Estádio da Luz, volta, dia de inverno, uma chuva pegada, o Benfica perde 4-1 em casa, e ele entra em casa molhado até à alma, e eu pergunto-lhe, então tio, e ele diz-me, Benfica perdeu 4-1, apanhei a molha da minha vida e ainda me roubaram a almofadinha do clube, mas o Benfica é o maior. E eu pensei, se este homem sofreu o que sofreu e vem para casa dizer que o Benfica é o maior, é porque o Benfica é o maior. E ele tem razão.
Eu sou do Sporting. É assim, se calhar sou um ex-sportinguista. Houve ali um momento que eu deixei de ligar ao futebol, na final da Taça UEFA. Mas o primeiro momento eu acho que tem que ver com o Benfica. Não sei em que jogo, mas recordo-me de um... Era um livro do Isaías. Foi a primeira vez que eu me recordo de ter visto futebol. Pode ter sido um 3-3 do Benfica nas Antas. O Benfica empata 3-3 nas Antas, no ano do 6-3, e é um livro do Isaías. É um jogo da primeira jornada do campeonato. Provavelmente. Então, em jeito de remate. Um dos golos desse jogo é marcado por um gajo do Porto chamado Vinha do Salgueiros. Que nomes é que ainda não foram mencionados aqui ou não foram trazidos à baila durante esta conversa? O Mário Falcão já foi referido algumas vezes. O rapaz está a começar, o Ricardo Araújo Pereira. Também. O Paulo Xavier, que também já falei com ele. Não sei, eu acho que já falaste com muita gente. Acho que te falta é ir ao Comedy Club. Portanto, o que tu tens que fazer é pegar nas perninhas e ires para o Comedy Club e veres a malta. E teres uma opinião muito tua sobre quem lá está a atuar agora. Acho que é importante que pessoas como tu, que gostam muito de stand-up, gostam muito de comédia, que gostam de ter este papel ativo na comédia, que não larguem a cena, não deixem de ver ao vivo. Continuem a ser o veículo transmissor dos comediantes para o grande público. Portanto, tu tens um papel muito importante nisto. Tu e as pessoas que, como tu, gostam tanto de comédia, que se dão ao trabalho de fazer estas maluqueiras dos podcasts sem ganhar nada com isso. Posso-te dar 20 nomes, mas não te quero dar, não te vou dar de mim, porque te preferia desafiar a ver-te no Comedy Club, garantindo-te que a primeira cerveja pago eu. Fica combinado. E assim, saindo dessa recomendação que é mais perigosa, a última coisa que viste e que tenha agradado, seja Netflix ou que jantes. Estava a ver um vídeo de um puto japonês. A Netflix também já tem especiais. Tem só isto. Uma hora só disto. Japanese Kids Falling into Soup. Volume 4. Coisas de comédia que tenha visto ultimamente. Estou muito tempo perto, demasiado tempo no Instagram. Agora há uma cena muito gira de one-liners, do Logan's, qualquer coisa. Opa, que eu acho aquilo hilariante, que são só one-liners de dois gajos a beber café num cais. Epá, e aquilo é muito, muito giro. Eu não consigo ver uma sem ver duas ou três. Recomendo vivamente, pá, eu depois, se quiserem, meto nos comentários do podcast como é que aquilo se chama. E subscrevam isso, porque é muito, muito engraçado. Está feito. Espero que tenhas gostado da conversa. Gostei muito.